Olá, meu nome é Mariana Cáceres, estudo no Colégio Interativa, estou cursando o 9º ano do Ensino Fundamental. E o meu projeto é a avaliação da possibilidade de uma enzima capaz de permitir a ingestão de glúten por celíacos. Bom, o glúten é um conjunto de duas proteínas, a gliadina e a glutenina, que são encontradas nos cereais trigo, centeio e cevada, estando presentes em diversos alimentos do cotidiano, como massa de pães, bolos, pizzas, tortas, cerveja e até alguns tipos de chocolate. Entretanto, certas pessoas têm dificuldades no organismo ao ingerirem o glúten e sofrem com uma inflamação que danifica o revestimento do intestino delgado, causando complicações médicas, na qual seus principais sintomas são diarreia, inchaço, fadiga, osteoporose e dores abdominais, que se denomina-se a doença celíaca. Sabendo que não há tratamento para a doença em questão, sendo o único tratamento dietético em que o celíaco tem que eliminar completamente o glúten de sua dieta, seria possível a invenção de uma enzima que atuasse no organismo para que os celíacos pudessem ingerir alimentos comumente feitos e vendidos com glúten? Acredita-se que seja possível fazer isso, assim como a enzima lactase para as pessoas que possuem intolerância à lactose. Com isso, meu projeto iniciou-se com o objetivo de achar uma maneira eficiente de degradar a molécula do glúten para testar as propriedades de uma farinha de trigo e transformá-la em uma farinha gluten-free. Porém, esse objetivo se mostrou ineficaz, sabendo que já existem outras farinhas que cumprem esse papel. Com isso, nesse ano, o novo objetivo é de criar uma enzima que permita que os portadores da doença celíaca ou intolerantes a glúten possam ingerir alimentos originalmente feitos com glúten. No ano de 2019 foram realizados testes físicos, químicos e biológicos para degradação da molécula do glúten e o que mais se mostrou eficaz foi a quantificação do glúten, que consiste na obtenção da proteína a partir da lavagem da farinha de trigo com solução salina, e que nós analisamos que, com um peso inicial de 42 gramas de farinha, existem 9,4% de glúten. Em 2020, por conta da quarentena movida em razão ao Covid-19, não foi possível fazer a realização de novos testes que precisassem de equipamentos e materiais presentes no laboratório. Contanto, nós aplicamos um questionário com o intuito de saber o que as pessoas sabem e não sabem sobre a doença celíaca para a comunidade estudantil do Colégio Interativa e para outra população no geral. E tivemos os resultados. 70 pessoas que responderam o questionário, 77,4% delas sabem pouco ou muito pouco sobre a doença celíaca, sendo uma minoria de 22,5% que estão mais acostumados com o assunto. No segundo gráfico, perguntando sobre a definição da doença, 88,7% dos participantes marcaram a opção correta, uma intolerância permanente ao glúten com tratamento dietético. No próximo, os entrevistados deveriam marcar os alimentos que eles acreditavam possuir glúten. Com 97,2%, a farinha de trigo foi disparada a opção mais escolhida. Logo após vem a cevada, com aproximadamente 54%, e surpreendentemente duas opções da lista que não possuíam glúten foram marcadas com uma porcentagem de 22,5%. O gráfico da esquerda perguntava sobre a alternativa que melhor explicava a contaminação cruzada por glúten, tendo o resultado de 92,9% de pessoas que acertaram. No gráfico da direita, 81% acreditam que existem celíacos no mundo todo, porém 18% ainda apresentam dúvidas. Por último, mas não menos importante, 71,8% das pessoas conheciam outras pessoas celíacas. Dentre elas, arrecadamos 21 respostas de celíacos. Concluído que uma pequena quantidade de pessoas tem um conhecimento avançado sobre o glúten e a doença celíaca, mas, por outro lado, também surpreendeu, os resultados dos questionários surpreendeu no fato de que muitas pessoas conhecem outros portadores da doença celíaca ou até são intolerantes ao glúten. Então, esse sim é um assunto que deve ser mais abordado e que não devemos dar tanta irrelevância para essa população. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!